Amados irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Vocês têm me ouvido falar muitas vezes em meus vídeos que Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. E por causa disso, vou deixar um pequeno vídeo falando sobre a profecia e o seu valor. A profecia e o seu valor, o valor da profecia. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 4, está escrito o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E nós temos a ideia, o pensamento de que as pessoas a quem Pedro se refere haviam esperado pela volta do Senhor. E isso fica evidente pela pergunta que fazem: onde está a promessa de sua vinda? Não existe nenhuma dúvida de que elas tinham estudado a palavra profética. E, aparentemente, elas haviam ouvido ou lido que uma tremenda mudança deveria ocorrer no mundo. Talvez estivessem aguardando por certos sinais, os quais tinham sido anunciados por vários pregadores, como a gente vê hoje em dia. Esses sinais, obviamente, tornaram-se muito importantes para tais pessoas. E, após aguardarem atentamente o cumprimento desses sinais, acabaram tornando-se céticas e escarnecedoras quando perceberam que nada aconteceu. Agora eu pergunto a você, por quê? Por quê? A resposta é óbvia, porque elas estavam esperando por sinais e não pelo Senhor. As suas prioridades estavam fora de lugar. Exatamente o que está acontecendo muito hoje. As pessoas esperando, procurando sinais, e não esperando pelo Senhor. Esperando pelos sinais, procurando os sinais e não procurando o Senhor. Israel é o relógio profético. Torno a dizer, mais uma vez, eu quero que isso fique inculcado na mente daqueles que gostam da palavra de Deus. Vamos esperar pelo Senhor, não pelos sinais. Vamos procurar o Senhor e não os sinais. Se estivermos com Ele, nós saberemos a hora. Se Ele estiver conosco. É importante mencionarmos que essa profecia se refere à igreja dos últimos dias. O versículo 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Confira aí na sua Bíblia. Essa é a predição para os últimos dias, não é? E quando esses últimos dias? Os dias em que nós estamos vivendo atualmente. Temos escarnecedores entre nós? Sim, e creio que hoje em dia, mais do que nunca, a palavra profética foi cumprida de um modo especial em maio de 1948, quando Israel anunciou ao mundo que seria novamente um Estado independente. Muitos teólogos viram nesse momento uma grande reviravolta. O relógio profético havia começado a sua contagem regressiva. Pela primeira vez na história da igreja, os judeus estavam retornando à sua terra, estabelecendo uma sociedade vibrante
completa e com toda a infraestrutura necessária para a educação e a economia. Nos dias que antecederam essa proclamação, muitos especialistas declararam ter grandes dúvidas e preocupações com a viabilidade de estabelecer-se um país numa terra que era estéril, né? Estéril por mais de 2000 anos. Será que era viável? Será que era possível? Será que isso realmente aconteceria? A primeira coisa, nós sabemos, né, irmãos, que um país precisa é comida. E com base em pesquisas confiáveis, Israel era um país improdutivo em termos agrícolas. Improdutivo, totalmente. E, aparentemente, esses especialistas nunca tinham lido passagens proféticas como a de Ezequiel 36, verso 8, quando Deus diz assim, olha, mas vós, ó montes de Israel. Veja que a profecia é dirigida aos montes e não ao povo. Aos montes, mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel. Agora falando ao povo, o qual está prestes a vir. Que palavra abençoada essa dita através do profeta Ezequiel, na verdade? Deus é Deus, ele usa quem quer, quando quer, como quer e faz acontecer, porque ele não deixa cair por terra a sua palavra. Se tivessem os tais especialistas lido a palavra profética, a palavra de Deus, se tivessem crido nela, eles teriam reconhecido que Deus estava operando e que ele prometeu fazer o deserto florescer para que a terra produzisse ramos e fruto para o meu povo de Israel. Ramos e fruto para o meu povo de Israel. Veja como ele chama Israel. Como as promessas, como as pessoas em geral, e particularmente os cristãos, veem o cumprimento da palavra profética. Como? Eu creio que é seguro dizermos que a grande maioria desconsidera, eu disse desconsidera, as simples verdades da palavra profética e ignora o grande milagre que ocorreu na terra de Israel. A grande maioria ignora esse grande milagre, esse milagre que nos deixa de queixo caído. O cumprimento da palavra profética vai continuar, você pode ter certeza disso, e vai continuar em sua progressão até que culmine na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Você pode ter certeza disso. Não vai falhar. Nenhuma palavra do Senhor falhou até agora. E não vai falhar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Eterna. Esses escarnecedores dos últimos dias distanciaram-se daquele que é a palavra viva, que é o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Já está lá no primeiro versículo do Evangelho de João. Né? Primeiro versículo dele, primeiro versículo do capítulo 1. Então, primeiro versículo de João já dizendo isso. E esses escarnecedores se distanciaram do verbo e tiveram como resultado que se tornaram incapazes de perceber as verdades da palavra de Deus. A nossa salvação é de vital importância. E nosso testemunho é extremamente significativo.
extremamente. Entretanto, mais importante que tudo isso é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós estudamos as Escrituras, nós devemos aprender a nunca nos distanciar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois todos sabem que as Escrituras todas apontam para Ele, diretamente para Ele. A palavra de Deus, meus amados, eu repito, é eterna, independente da nossa contagem de dias ou de anos. Não depende de nós, ela é eterna. Ela está mais firmada do que os próprios céus. Pode ter certeza disso. Creia nisso e você jamais se abalará. Por ele ser eterno, suas decisões nunca mudam, jamais mudarão. Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Disse o Senhor. Lembra disso bem, não lembra? Lembra, eu sei que você lembra. Na verdade, meus amados, foi o próprio Pedro quem nos alertou. Ele disse: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Veja bem, eu friso, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro disse isso em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 8. E Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, olha que há uma finalidade aí, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isso em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, né? A autoridade das palavras do Senhor não revela dependência de certos sinais ou de tempos determinados. Jesus virá porque ele nos garantiu que viria. Ele disse: voltarei, voltarei, voltarei e vos receberei. Ele falou e vai cumprir. Eu não tenho a menor dúvida disso. É extremamente importante que entendamos a palavra de Deus com a perspectiva da eternidade. Viu? Não é com a nossa perspectiva, é com a perspectiva da eternidade. Nem o que dizem os líderes deste mundo, nem as propostas apresentadas por várias organizações internacionais têm relação com a nossa espera por aquele que afirmou: voltarei e vos receberei. Esta é a minha esperança, e eu acredito que seja a tua esperança também. O erro de não se esperar por Jesus foi reconhecido pelo apóstolo Paulo, que escreveu ali em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7, o seguinte: se você quiser, você pode conferir aí. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. Vamos arredondar, fica mais fácil, não é verdade? Não vamos olhar sobre a nossa perspectiva, vamos olhar sobre a perspectiva da eternidade. E mesmo assim, esperar por Jesus naqueles dias era algo tão real como é real para nós hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Israel e Palestina. Por quê? Por que falar sobre isso? Porque nós estamos testemunhando no Oriente Médio, né? Estamos testemunhando
que o que está acontecendo serve como uma lição, eu digo lição importante para mim, para você, para nós, porque Israel nos foi dado como exemplo. Existe muita discórdia quanto ao direito de Israel às promessas que lhe foram feitas por Deus. A maioria das igrejas cristãs, eu disse cristãs, segue o que o Vaticano ensina. E o que é que o Vaticano ensina? Que, espiritualmente falando, Israel não tem mais importância. E, portanto, também não tem um futuro profético, já que a igreja seria agora a receptora das promessas bíblicas ainda não cumpridas. Vocês sabem que há muitas igrejas, muitos pregadores, muitos ensinadores, dizendo que a igreja é o Israel de Deus. É o novo Israel de Deus. E isso não é verdade, isso é um ensino falso, um ensino errado, totalmente descabido. É uma visão distorcida das escrituras sagradas que causa muita confusão. Se bem que Israel foi disperso e Judá foi levado cativo para a Babilônia, e para todos os efeitos práticos, Israel não existia mais, a Bíblia ensina algo totalmente diferente. Sim, escute só. Você quer saber aonde? De repente você vai querer saber aonde? Jeremias, o profeta, ele diz no capítulo 31, nos versículos 35 e 36, o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Por isso, ao ver o sol de dia, a lua e as estrelas de noite, e caso viva perto do oceano, ao ouvir o barulho das ondas, você pode estar certo de que Israel continua sendo uma nação. Quando você olhar para o céu e olhar e ver que as estrelas estão lá, lembre-se, Israel é uma nação. Quantos cristãos sinceros já aceitaram literalmente estas palavras? Quantos? Baseado nas informações de que disponho, muito poucos. Virtualmente, todos os livros, bíblias, dicionários, eu estou falando de dicionários bíblicos, concordâncias e comentários que trazem mapas da terra de Israel e dos países vizinhos, documentam essa descrença com as seguintes palavras. Ponha entre aspas aí. A Palestina nos tempos de Cristo. A Palestina nos tempos de Cristo. Fecha aspas. Certamente, meus amados, muitos fazem isso por ignorância, mas a realidade é que eles estão escarnecendo da palavra profética de Deus. Sim, escarnecendo. Porque poucos parecem questionar. E o que eu questionaria? O seguinte, eu faria a seguinte pergunta. Realmente existiu um país com o nome de Palestina? Você já viu em algum lugar? Procure na história antiga. Pesquise. Veja se existiu algum país com o nome de Palestina. E vá mais longe.
qual é a origem da palavra Palestina? Alguma vez Israel chamou-se Palestina? Se fizermos isso, eu te garanto, uma pesquisa séria para tentarmos responder a essas perguntas, veremos que alguém parece estar tentando nos iludir. Só que eu não sou bobo, você também não, né? Não me admira que os habitantes árabes em Israel, eu disse os habitantes árabes em Israel, se autodenominem palestinos. Parece que ninguém consegue entender e nem se atreve a dizer que grande parte da Jordânia, veja o que eu estou dizendo, ouça o que eu estou falando, que grande parte da Jordânia é, na verdade, território israelita ocupado pelos árabes. Isso também se aplica à área que se estende desde o Eufrates, desde o rio Eufrates, até o rio do Egito. Grande parte, amados, pasmem, do Líbano, da Síria, da Jordânia e do Egito é território israelita ocupado por árabes. É território israelita ocupado por árabes. E é isso que a Bíblia afirma. E, naturalmente, trata-se do oposto do que dizem os líderes políticos mundiais. E eu não estou nem aí do que dizem os líderes políticos mundiais. Nem aí. Mesmo sendo conflitante com a filosofia adotada pela porção igrejeira do cristianismo, essa é uma simples verdade bíblica. Deus, o Eterno, o Criador, ele deu aquele território a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. E por isso, eu não fico alarmado com os terríveis erros que Israel cometeu ao devolver áreas da terra prometida para os árabes. O que o governo de Israel fez é apenas temporário, mas aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo é eterno. Que Deus te abençoe. Nós faremos um outro vídeo falando diretamente sobre o valor da profecia. E eu espero que você aguarde, né, enquanto nós trabalhamos mais um pouquinho nisso, pois é meu interesse, desde que já postei um vídeo hoje, não postar um vídeo muito grande. Mas vá pensando no que eu falei. Procure saber se já existiu algum país chamado Palestina. Procure saber de onde vem essa palavra. Você vai ver como você vai aprender muito e vai passar para frente coisas realmente concretas, coisas verdadeiras. E não me interessa, torno a dizer, o que os líderes mundiais querem ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?